Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Você que tem dúvidas ou questionamentos sobre a área do direito do consumidor, que estaremos tratando no programa de hoje com o Dr. Cláudio Bonato, mas também tem dúvidas em outras áreas do direito, especificamente a área do direito comercial, a área do direito tributário, a área do direito de família e sucessões e a área do direito previdenciário. Você pode enviar a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Como comentei há pouco, no programa de hoje estaremos tratando do direito do consumidor, recebendo aqui o Dr. Cláudio Bonato. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Muito obrigado, Gil Curtis. Minha saudação aos telespectadores da TV Pública dos Gaúchos, né? Sempre um orgulho nosso. É uma honra estar aqui, meu amigo. Tá certo. A honra é nossa aí para ouvir os seus esclarecimentos e as dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores e telespectadoras. A primeira pergunta da nossa telespectadora Nádia. Comprei uma geladeira nova e me informaram que a garantia de fábrica era de 1 ano. Com 1 ano e 2 meses de uso, a geladeira parou de funcionar. A assistência técnica constatou que o problema era no motor da geladeira e que a troca custaria R$ 1.500. Eu tenho que pagar por esse conserto? Pergunta interessantíssima, Nádia. Vejam bem, telespectadores, prestem atenção, que isso é muito importante. A garantia legal do Código de Defesa do Consumidor é 90 dias para produtos duráveis, como é uma geladeira. Normalmente, esse prazo da garantia legal começa a correr, então logo o consumidor receba a geladeira, ela começa a correr antes. Quando o agente econômico, no caso aqui o fabricante, dá 1 ano de garantia contratual, está lá 1 ano de garantia contratual, e ele não faz menção alguma de que a garantia legal de 3 meses ou 90 dias está dentro deste 1 ano, em negrito e caixa alta, para chamar a atenção do consumidor, porque aí é o total, 3 meses da legal mais 9 da contratual. Se ele não fizer isso, tem se entendido, e com muita razão, porque a dúvida sempre favorece o consumidor, e quem causou a dúvida não foi o consumidor. Se o contrato disser que dá 1 ano de garantia e não diz que embutido nela está legal, somam-se as duas. Sim. 1 ano e 2 meses aí, ó. Sim. Está dentro da garantia ainda, se o certificado de garantia não mencionou que a legal está embutido na contratual. Perfeito. E tem mais uma questão, telespectador. Se o vício for oculto, ou seja, aquele vício que só um profissional consegue constatar, vai se levar em conta o período de vida útil de uma geladeira, que normalmente é 10 anos. Então, se esse vício oculto que for constatado por um profissional, que ele é originado da fábrica, não interessa se já terminou a garantia contratual, porque a garantia legal começa a correr no momento em que o consumidor tiver ciência do vício oculto originado na fábrica. E aí ele tem os 3 meses para reclamar. Então, certo. A garantia legal pode acontecer até depois da contratual. Por isso, sempre bom orientar-se com um profissional do ramo, né? E a Defensoria Pública ou o Ministério Público presta um excelente trabalho nessa área para aqueles que não têm condições de contratar advogados. Correto. Vamos para a próxima pergunta do nosso telespectador Júnior. Adquiri pela internet um telefone celular. Ao receber o produto, verifiquei que o mesmo não correspondia ao anúncio da oferta no site. Exerci o meu direito de arrependimento conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. E me informaram que os custos com o transporte do produto seriam de minha responsabilidade.
Está correto isso? Pergunta o Não, Júnior, doutor não Donato. está correto. Olha, telespectador, parágrafo único do artigo 49, que fala do direito ao arrependimento que o Júnior exercitou. Parágrafo único do 49. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, preste atenção, telespectador, a qualquer título, e aí está embutido o transporte, durante o prazo de reflexão, será devolvido de imediato monetariamente atualizado. Está errada a cobrança do transporte. É ilegal, tá, Júnior? Tá. E aí, nesse caso... Se cobrou, entra em juízo para reaver. E se não cobrou, não pague, porque eles não podem cobrar, porque é ilegal. Tá certo. Próxima pergunta do nosso telespectador Júlio. Meu filho comprou um automóvel usado fabricado no ano de 2018. Após 45 dias da compra, o veículo apresentou um grave problema nos freios. A revendedora do automóvel afirmou que os custos do conserto são de responsabilidade do meu filho, pois carro usado não tem garantia. O que dispõe o Código de Defesa do Consumidor sobre essa questão? Não fala nada sobre se o produto tem que ser novo ou usado. E aqui na pergunta está dito revendedor, ou seja, um profissional que compra e vende automóveis novos ou usados. E se não der garantia do automóvel usado, como as fábricas dão para automóveis novos, a garantia é do Código de Defesa do Consumidor. O automóvel é um produto, não é, que tem durabilidade estendida no tempo, sim, é um bem durável, então tem 90 dias de garantia legal, combinando o artigo 24 do Código com 26, inciso 2. Esta revendedora está totalmente equivocada. Excelente pergunta. E o procedimento do telespectador, Júlio, no caso, ele faz o quê? Vai na revendedora e diz que está na garantia e a revendedora... Mas se ela se negar, aí ele tem que fazer entra em juízo e o juiz vai obrigá-la a consertar. E é uma ação rápida, doutor Cláudio? No juizado especial civil, até 20 salários mínimos não precisa advogado, de 20 a 40 precisa advogado e, olha, no máximo 6 meses está resolvido no juizado especial civil. Presta um excelente trabalho. E aqui no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça tem o centro judiciário que chama até as partes antes da audiência para tentar um acordo. Tá. E 95% dos casos sai um acordo. Por que quê? bom. Porque o conciliador já vai dizer, olha, o direito está com o consumidor. Quer dizer, se o senhor não aceitar o acordo, o senhor vai ter que pagar, no fim, custas judiciais, etc. E sai o acordo. Que bom, excelente. Eu volto a lembrar aos nossos telespectadores e telespectadoras, se tiverem interesse em assistir novamente o programa de hoje, tratando do tema do direito do consumidor, mas também tem interesse em assistir os programas anteriores, é muito fácil. Você vai ao YouTube, coloca lá, procura lá o canal da TVE e estão lá todos os programas do Consumidor em Pauta, ok? Anote aí e assista no momento que for mais adequado para você. A próxima pergunta da nossa telespectadora Eunice. Em um passeio no shopping, fui atraída por uma oferta na vitrine de uma loja, de um vestido cujo preço era bem atrativo. Entrei na loja e disse à vendedora que queria comprar o vestido exposto na vitrine, pois o preço era bem convidativo. A vendedora foi até a vitrine e voltou informando que aquele preço estava errado e que o vestido custava 30% mais caro. Fiquei indignada e não fiz a compra, mas me senti lesada no meu direito de consumidora. A loja agiu corretamente? Pergunta a Eunice. Não agiu. Uma das principais informações na questão da oferta, o produto na vitrine está sendo ofertado, é o preço. E as pessoas são convidadas a entrar na loja por causa do preço. Porque eu olho o produto, verifico que é de boa qualidade, com preço acessível em comparação com outros estabelecimentos comerciais, entram na loja.
dedica o seu tempo no chamativo, na oferta. E a oferta é considerada no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 30, como um pré-contrato. E se é um pré-contrato, a oferta, o consumidor dizendo, aceito o pré-contrato, transforma-se em contrato. E aí só pode ser rescindido com a vontade dos dois. Aí o lojista, não, é 30%. Não, mas está contratado com o preço que está lá na vitrine. E agora? Para desfazer um contrato quando uma das partes não quer, só o juiz. E o juiz vai negar vigência à lei que diz que o preço obriga, o preço que está lá na vitrine. Olha só, por isso que eu digo, quem tem que ler o código é o lojista. Porque o consumidor sabe dos seus direitos. Aí ele vai, eles não podem me negar. Ele sabe que eles não podem negar. Entra lá na loja e o gerente, não, é 30% mais caro, que é isso. Tem que chamar o PROCON para multar esse estabelecimento também. Pois é, doutor Bonato, mas assim, o consumidor vivenciou isso, tá? Mas na prática ele vai chamar o PROCON, mas será que isso vai... Eu tenho minhas dúvidas se vai acontecer, não, como é que ele comprava? Não vai resolver o problema dele, consumidor, porque o PROCON vai aplicar uma multa, é a questão administrativa, pedagógica, mas ele pode entrar em juízo, tira uma foto, é isso que ele dizia, com o celular, quando entra na loja, o consumidor já tira a foto, ele entra em juízo, e diz, olha, não quiseram me vender, que o juiz vai baixar uma decisão dizendo que tem que vender. A ação se chama executiva lato sensu. O juiz determina que seja vendido por aquele preço. Antes de irmos para o intervalo, a pergunta da nossa telespectadora Lenice. Contratei um pacote de viagem turísticas de 10 dias para Portugal. Ao ler o contrato de adesão estabelecido pela agência de viagens, verifiquei uma cláusula no sentido de que a agência não se responsabilizava pelos atos do hotel por ela contratado na cidade de Lisboa. Está correta essa cláusula segundo o Código de Defesa do Consumidor? Totalmente incorreta, porque o artigo 51, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, diz que é proibida a cláusula abusiva, consequentemente proibida, transferir responsabilidade a terceiros. O consumidor teve contato com esse hotel? Ele nem conhece. Então, ele contratou aqui um pacote, onde está o hotel, os transfers, todo lá na cidade que ele vai. Chega lá, ele não teve contato com o hotel, ele pagou aqui o hotel lá através da companhia de viagem, que exercita esse trabalho por todo o mundo, ou seja, conhece o métier, e aí o consumidor chega lá e o hotel não cumpre aquilo que foi contratado. Ora, de quem é a responsabilidade? É da empresa, se ela quiser cobrar do hotel, depois é problema dela. Não foi o consumidor que contratou com o hotel. Contratou um pacote de viagem onde está contido a hospedagem. Então está totalmente errado a companhia de viagem e você pode exigir que ela cumpra o contrato. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito do consumidor com o Dr. Cláudio Bonato. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. No programa de hoje, tratando do direito do consumidor, com questões e perguntas, dúvidas enviadas para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou então foram enviadas para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Mas não só no tema do direito do consumidor, você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos nos temas do direito do trabalho, no direito comercial, no direito tributário, no direito previdenciário e no direito de família e sucessões. Dr. Cláudio Bonato, a próxima pergunta é do nosso telespectador, o Giorgio. Já assisti na televisão publicidade de produto que, segundo entendo, desrespeita valores ambientais. Como bom cidadão, que me considero, o que posso fazer para que tal situação não se torne corriqueira? Que beleza, que pergunta. Muito obrigado, Jorge.
O código se preocupa até com o meio ambiente, em diversas menções em artigos. O 37, parágrafo 1º, fala que é uma publicidade abusiva, aquela que desrespeita valores ambientais. Antes do código entrar em vigor, nós tínhamos publicidade de motosserra cortando araucária angustifolia, que é proibido o corte, a árvore, símbolo praticamente do Rio Grande, né? Correto. E então apareciam essas publicidades. Eu era coordenador das promotorias aqui, tive que chamar algumas empresas para dizer a eles, né, porque o código recente tinha entrado em vigor, e dizer a eles, olha, essa publicidade não pode continuar no ar. Se vocês não tirarem voluntariamente, o Ministério Público entrará com uma ação judicial e não vai ficar bem para os senhores, porque daqui a pouco vai haver uma publicidade negativa. E a gente conseguiu, porque sempre, né, tentava acordos, etc. Então, o Ministério Público, que é o zelador do meio ambiente, né, o principal zelador, pode receber essa reclamação, basta fazer aí uma foto da publicidade que diz respeito a valores ambientais e encaminhar ao Ministério Público através do site ou ir ali nas Torres ou na Santana, quase esquina Jerônimo de Ornelos, ali onde tem as promotorias de meio ambiente, consumidor, etc. Mas muito obrigado, Jorge, pela preocupação com a nossa casa, que é o nosso ambiente natural, né? Realmente, doutor Bonato, a pergunta e a colocação do nosso telespectador, o Jorge, é muito importante, porque demonstra um nível de consciência, né? É isso que nós buscamos no nosso país. Se nós chegarmos a esse nível, olha, vai ser uma felicidade total. E até para fazer frente àquelas empresas, né, que usam até tem uma expressão na área, né, geral até da propaganda, né, que é o greenwashing, né, que é a propaganda de produtos que parecem ser, né, feitos com tal matéria-prima, ou com propósito, matéria-prima não é. Existe até na página do gov.br a possibilidade de se identificar quais são as empresas certificadas que respeitam o meio ambiente, usando produtos com componentes. É muito fácil. Inclusive aqui no Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, só para, não vou citar nome, óbvio, né? Mas nós temos duas empresas aqui que são certificadas internacionalmente, comprando uma na área de varejo, outra na área de indústria, respeitando as questões do meio ambiente. Nós temos supermercados, também não vou dizer o nome, que nós temos sacolas plásticas que são degradáveis, biodegradáveis, feitas de cana-de-açúcar. Olha a preocupação com o meio ambiente. Então, essa pergunta do Jorge, olha, dá para fazer um programa inteiro só para conversar sobre isso, meu amigo. Com certeza, doutor Bonato, até pela sua, né, relevante contribuição. É que eu fui promotor do meio ambiente também, né? E eu me lembro, doutor Bonato, e aqui só estou na questão participando como apresentador, mas eu me lembro que foi criado em 1980, tem a ver com propaganda, tá? O CONAR. Isso, Conselho Nacional de Autorregulamentação. E prestava um trabalho, eu acho que presta Continua. Presta um trabalho extraordinário, porque ele faz um filtro. Diz, olha, isso aqui vai dar problema para vocês. Isso, mas é espetacular esse órgão. E eu me socorria muito dele como promotor, né? Porque eles são técnicos experimentais. Que bom que te lembrasse disso, porque, olha, um órgão extraordinário e privado, não é público, ele é capital privado. Né? Claro, unido às empresas, né? Mas fazia de publicidade, mas fazia um controle muito bom. Porque é um tema, né, obviamente não tem o mesmo impacto legal que tem o código, mas é um tema que, através de mediações, chamava o anunciante e dizia, olha, você está fazendo propaganda enganosa. É isso aí. Retira. E prejudica até as outras também. Exatamente. Então, vamos para a próxima pergunta de um telespectador que relata o seguinte, a telespectadora, tá? A Alda, tá? Comprei um ar-condicionado que apresentou problemas de funcionamento dentro do prazo de garantia. Levei na assistência técnica, a qual levou 15 dias para o conserto. Após um tempo, ainda dentro da garantia, o produto apresentou novos problemas. Levei para a assistência técnica novamente, que demorou 20 dias para o novo conserto. Nessa situação, posso exigir a troca do ar-condicionado por um novo? Pergunta a telespectadora Alda. Também uma excelente pergunta, Alda. Isso
acontece frequentemente, é importante, telespectador, consumidores, prestarem atenção. O Código de Defesa dos Consumidores diz que, neste caso, que é visto de qualidade por inadequação, ou seja, há uma impropriedade do produto, né? Ele não está funcionando, a ALDA leva para assistência técnica, fica 15 dias. Volta de lá e funciona um tempo e daqui a pouco volta a dar o mesmo problema ou o outro e vai para a assistência técnica, que é a extensão da fábrica, e fica 20 dias. O parágrafo 1º do artigo 18 diz que, nos casos de vício de qualidade por inadequação, o agente econômico, o fabricante ou o comerciante, porque os dois são solidários, tem que resolver o problema em, no máximo, 30 dias. Ora, 15 mais 20 dá quanto? 35. Ela pode trocar por outro. É no máximo. No máximo. E não é cada vez que vai para a assistência técnica, volta ao zero, como que eles querem entender, porque daqui a pouco eu mando 50 vezes e nunca atinge os 30. Os 30, tá. E aí isso é uma interpretação diabólica. O que nós não podemos fazer, porque não é crível que se faça isso. Então é um somatório. Passou dos 30, dentro do período da garantia, troca por um novo. Muito importante, né? Né? Imagina até um equipamento como esse, num estado como o nosso, no Rio Grande do Sul, que a gente sofre com as oscilações de temperatura. Mas, pelo amor de Deus, isso é praticamente um bem, né, daqueles que são imprescindíveis, né, hoje em dia. Correto. Vamos para a próxima pergunta da nossa telespectadora Vitória, Dr. Cláudio Bonato. Ela traz uma questão associando com o Código de Defesa do Consumidor, dizendo o seguinte: estou tendo problemas com o síndico do meu condomínio. Posso reclamar da sua administração com base no Código de Defesa do Consumidor? Outra bela pergunta. Nós temos que verificar duas situações e que acontecem normalmente. Primeiro, o síndico do condomínio é um condômino tal qual os outros, eleito pelos condôminos. Aí não há profissionalidade, a relação é condominial e aplica ali a lei dos condomínios, que é a 4591. Tá? Agora, se o condomínio resolve contratar um síndico profissional, agora nós temos um profissional do lado e os condôminos do outro lado que não são profissionais, não conhecem o serviço prestado por esta empresa de administração de condomínio. Aí se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque cada condômino preenche os requisitos para ser considerado consumidor e a empresa que exerce a tarefa de síndico é o profissional exigido pelo artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, duas situações, uma não se aplica, e a outra se aplica. E nesse caso, se o problema não for um problema técnico, for um problema de entendimento, é possível acionar o código? Por exemplo, eu tenho um problema seguido com os elevadores, tá? Reclamei 5 vezes para o síndico profissional, não houve solução. É um problema técnico, afeta o uso de um equipamento. Agora, se for um problema de entendimento, eu não falo uma coisa para o senhor interpreta de maneira diferente. É possível acionar via código? As informações do prestador de serviço, conforme o código diz, na prestação de serviço, no contrato de prestação de serviço, tudo que for dever dos consumidores, no caso particular, condôminos, tem que estar em negrito, em caixa alta, e a empresa, como profissional, tem que orientar. Se houver dissidência, não entendimento, e a empresa não resolver, vão ter que chamar um terceiro para dizer quem tem razão. Claro. E o terceiro que tem a força de ditar a lei do caso concreto. A decisão do juiz faz a lei do caso concreto. Há uma dissidência entre duas pessoas, o juiz diz A tem razão e B não tem. Essa decisão do juiz é a lei do caso concreto e a lei tem que ser cumprida. Perfeito. A próxima pergunta do nosso telespectador Alceu. Atrasei o pagamento da parcela de um empréstimo pessoal. Ao efetuar o pagamento, o banco cobrou-me 5% de multa moratória. É correta esta cobrança? Pergunto ao seu, doutor Bonato. Eu vou ler o código aqui só para o telespectador ter bem ciência da perfeição deste código. Doutor Bonato. 52, parágrafo 1º.
as multas de mora, o atraso no pagamento da parcela da prestação, decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo, não poderão ser superiores a 2% do valor da parcela. Quanto que o banco está cobrando? Está cobrando 5. É superior a 2? Então contraria o código. Tá certo. E é absolutamente nula, segundo o código, essa cláusula e esta atitude comercial. Tá, então, hipoteticamente, nesse caso, o banco já estabeleceu no contrato os 5%, e aí está errado. Essa cláusula não vale, porque ela é nula de pleno direito. E a nulidade de pleno direito é aquela que não surte efeito algum. E quando decretada pelo juiz, nós, juristas, dizemos que é ex tunc, porque volta lá no início e anula tudo. É como se não existisse. Tá, e aí nesse caso... Devolve tudo que cobrou a mais, Devolve inclusive tudo. Pode caber dano moral aí. E reajustado monetariamente. Os 3% a mais tem que devolver, mesmo que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos cobrando errado. Correto. Doutor Cláudio Bonato, muito obrigado pela sua tradicional atenção, esclarecimentos aos questionamentos e dúvidas enviadas aqui para o Consumidor em Pauta. Ficamos por aqui e aguardamos você na próxima edição. Até lá!